TimeCast William Roseda, episódio 2. Sejam muito bem-vindos a mais um TimeCast, o podcast onde a vida encontra arte, a arte encontra propósito. Eu sou a Time Cruz e esse espaço é seu também. E hoje eu estou aqui com mais um convidado maravilhoso e especial, um amigo incrível que a arte me presenteou, o Will Rosendo! Bora, time! Isso é piada interna, gente. Já começamos com o podcast com piada interna. Gente, esse é meu amigo lindo, maravilhoso, que eu tenho a honra de ter como parceiro de cena, parceiro de... É um amigão na vida também, eu posso contar em todas as horas. E eu tô muito honrada de ter ele aqui com a gente hoje no podcast, no TimeCast, pra gente conhecer um pouquinho da história dele. Eu sei muito sobre ele, mas eu também quero compartilhar com vocês. E pra gente começar, Will, antes de você começar a falar aí, porque eu sei que o Will também gosta de falar igual eu, gente. Eu falo muito. Eu quero saber, Will, primeira pergunta pra você responder pro pessoal que tá em casa. Quem é o Will Rosendo? Bom, gente, primeiro, time, obrigado pelo espaço, obrigado por ter me convidado, uma honra. A time tá me dando a primeira entrevista da carreira. Ai, gente, que emoção! Nunca vou esquecer. Ei, eu esqueci um detalhe, gente. Ator da Record TV agora. Chegamos, gente. Chegamos! Um dia, quando eu estiver no Jimmy Fallon, eu vou lembrar desse dia aqui, ó, que eu dei a minha primeira entrevista pro TimeCast. Não vai ficar muito famoso. Ai, que honra, Brasil! Obrigado, time. Obrigado, gente, por me receber aqui. Bom, como que eu me defino? Cara, nunca fui muito bom de falar sobre mim, né? Assim, eu começo falando... Quem é o Will, gente? Quem é? Eu quero saber. Toda vez que alguém me pergunta quem sou eu fico meio assim, cara, eu não consigo ser alguma coisa, né? Eu estou em várias situações. Porque a gente, como cristão, a gente tem aquela passagem do livro de Êxodo, quando Moisés encontra com Deus, que ele pergunta, quem és tu? Aí o Senhor responde, eu sou. Então, assim, eu não consigo dizer na minha mera mortalidade, dizer eu sou alguma coisa, né? Eu estou. É verdade. Então, eu estou numa situação de ator, sou, né? Ator, tenho um trabalho na área do marketing, construí uma carreira desde novo, assim, que eu descobri que eu era artista. Depois eu me descobri um pouco como área comercial e depois eu vi que as duas coisas coincidem muito. Verdade. E assim, como pessoa, o William é um cara que gosta muito de leitura, de viajar em livro. Às vezes eu falo que eu consigo viajar mais em livro do que dentro de um avião, porque a gente consegue conhecer mais lugares e mais culturas. E eu sou amante da arte, né? Não tem como negar isso. Will, você falou agora sobre encontro, né? Até foi bonito ali que você falou de uma passagem da Bíblia, mas e quando você considera que a arte te encontrou assim pela primeira vez? A arte me encontrou pela primeira vez quando eu era bem pequeno e eu tive que lidar com muitas situações adversas da minha infância, né? Eu não fui um jovem que teve uma infância muito agradável. Então, eu já tinha um peso muito grande logo quando menino, porque eu tinha muitos problemas de saúde, depois eu fui ter lesão física, e aí eu via os meninos jogando bola, as crianças correndo e eu não podia, então eu ficava só imaginando como seria se eu estivesse ali correndo. Então eu corria, eu jogava bola na imaginação, porque o meu corpo não respondia para poder fazer aquelas coisas. E aí, esse trabalho de imaginação que eu tinha, me fez me levar para o mundo imaginário. Uma vez que eu me levei para o mundo imaginário, eu comecei naquele momento a ser artista. Meu Deus. Depois eu fui descobrir, quando eu comecei a assistir cinema, e eu tenho uma lembrança muito clara, depois de toda dessa infância, do momento que eu quis me tornar ator, eu estava indo muito mal na escola, porque eu também sofri um pouco de bullying no colégio, tal, e aí eu sentei em 2014 para assistir um filme chamado Os Miseráveis, que é daquela peça de teatro do Victor Hugo. E era uma adaptação pro cinema. E aí eu sentei, botei um fone de ouvido que meus pais estavam dormindo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. 16 para 17 anos. Você já era maior. Já era um pouco maior, E aí eu sentei, coloquei o fone de ouvido, fui vendo aquele espetáculo, cara, em cinema. E eu comecei a chorar com a performance da Anne Hathaway embaixo daquela escada, cantando Dream My Dream, da Susan Boyle.
E eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara. Como que essa mulher chegou nesse estado, assim? E aí eu falei assim, cara... Logo em seguida, na mostra cultural da escola, eu falei, não, vamos fazer uma peça? Vamos tentar brincar com esse negócio? E aí eu fiz... Você propôs? Eu propus. Eu falei, vamos brincar com esse negócio? Eu não sei como é fazer teatro, eu não sei o que é isso, mas eu tô com vontade de fazer. Com 16 anos? Com 16 Você já anos. tava... você lembra qual que era a série, assim? Que série você Era tava? o segundo ano do ensino médio. Caraca, Will. Mas então você não sabia que queria ser ator Eu não quando era sabia. pequeno? Você descobriu quando tinha 16 anos? Quando eu tinha 16 anos, eu vi que era gostoso. Porque eu fiz a mostra cultural, e aí eu fiz a peça, eu peguei uma cena do Quentin Tarantino, que eu gostava, eu comecei a me apaixonar por cinema, eu falei, cara, tem uma cena do Django Livre, que eu gosto muito e tal, e eu peguei aquela cena daquele filme do Tarantino, eu falei, vamos brincar com essa cena aqui? Aí eu peguei os coleguinhas da sala assim, os moleques topou pra gente poder ganhar a nota fácil. E aí eles fizeram um personagem, eu fiz outro. Aí, quando Foi assim que essa brincadeira começou? Foi assim que a essa brincadeira. E aí, assim, eu tenho essa foto até hoje desse dia. E aí, cara, quando a gente fez, os professores viraram pra mim e falaram assim, William, é o seguinte, eu sei por que você é ruim em matemática, porque você é péssimo em química, porque você não sabe nada e você só é bom em filosofia e fazer redação. Porque você é artista, você é ator. Não sei se você sabe, mas você é ator. Aí eu fiquei assim, será que eu sou ator, cara? E aí começou outros problemas pra poder me tornar ator, né? Por que outros problemas? Outro- Que tipos de problemas? problema Fala pra nós. É que naquele dia, quando aquela professora de matemática falou aquilo pra mim, eu falei, pronto, agora eu me deparei com outro problema. Eu concluí o ensino médio, aí eu fiz a prova daquele Enem, do ProUni, e eu fui péssimo em todas as matérias do Enem. Mas eu peguei nota máxima na redação, porque eu sempre escrevi muito bem. E aí eu ganhei bolsa integral pra fazer cinema. Mentira. Numa das melhores universidades de São Paulo, que é o Senac. E aí eu ganhei a bolsa, fui lá fazer a inscrição na universidade. E quando eu cheguei lá dentro, eu olhei pra situação que eu tinha, que a gente morava numa zona periférica, na zona sul de São Paulo, que é o lugar que eu moro até hoje. E o meu pai, ele tava com uma situação financeira muito difícil. Então eu olhei pra situação dos meus pais, eu olhei pra mim, eu falei assim, bom, Isso você já tinha se formado na escola? Já, eu tinha 18 anos, E Se aí... formou na escola, saiu, ganhou bolsa pra fazer cinema no Senac. Isso. Então era pra eu ter concluído a faculdade em 2019. Porque eu concluí o colégio em 2015, né? Caraca! E aí, quando eu fui fazer a inscrição na faculdade, eu vi aquela situação e falei, cara, eu vou ficar 4 anos estudando, vou ficar tendo o básico, que meu pai naquele momento só tinha o básico pra me dar. Eu falei assim, eu vou negar a universidade, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Mentira. Porque eu quero fazer universidade, gosto, mas eu também preciso me manter, né? E aí, quando eu arrumei um emprego pra ganhar um salário mínimo, que eu trabalhava em Pinheiros, e eu investia todo o meu salário na escola de arte, porque quando eu entrei na empresa, eu tinha 3 meses de experiência. Eu não sabia se eu ia continuar na empresa. No segundo mês de empresa, eu olhei pra escola de arte, assim, que ficava no 3º piso do Shopping Eldorado, que era o Teatro Escola Macunaíma, ficava lá. Uhum. Eu olhei pro 3º piso, assim, eu falei, cara, eu vou estudar aí. Eu cheguei lá no balcão, falei, quanto que é? Aí é tanto. Cara, era 70% do meu salário. Eu falei, pode fazer a matrícula, cara. Vou fazer isso. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Não contei pros meus pais, contei pra ninguém. Depois de 3 meses que eu tava fazendo teatro, que eu tava saindo de casa sábado de manhã, eu contei, eu tô fazendo teatro, por isso que eu tô saindo todo sábado de manhã. Ficaram loucos comigo que eu tava fazendo teatro. Pô, gente, você tá gastando todo o seu dinheiro, não sei o quê. E aí eu falei, não, mas é um sonho. Isso é o que acontece, assim, às vezes com artista, a gente é um Exato, pouco mal compreendido. E, cara, aí eu comecei a fazer e me deparei com essa situação, né? Logo no teatro. Então foi um desafio atrás do outro. Isso foi bem no início da sua juventude, assim, com 18 anos, né? Cara, eu não posso dizer que eu fui um garoto que teve uma infância colorida, assim, né? Eu lembro de uma situação que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu virei pro meu pai depois de fazer um exame que era muito dolorido pra poder ver qual que era o nível da lesão que eu tinha tido. E eu virei pro meu pai, ele me carregando, me tirando carregado, assim, do hospital. Eu falei, pô, pai, por que a vida é tão cinza, assim, né? Você fez essa pergunta? Por que é tudo tão dolorido, assim, né? E aí, eu acho que o teatro... Mas você sentia dor, assim? Você sentia ser muita. dolorido? Muita.
emocional também, a rejeição, vendo as pessoas falando que eu era inválido quando eu era menor. Isso doía muito. Uma coisa que uma criança não deveria ouvir, né? Eu ouvia de pessoas próximas, de familiares, assim, do núcleo, assim. Não da minha casa, mas familiares em volta falavam. Então isso doía um pouquinho, assim. Isso foi mudar primeiro quando eu me converti. Não, mas peraí. Você saiu da escola, daí você começou a trabalhar e daí foi estudar teatro e daí aonde que... Daí você... Por que você não largou tudo e voltou pro cinema? O que aconteceu? Você foi pro mundo corporativo? Porque assim, na verdade, quando eu tava saindo dessa fase da infância pra juventude, eu era um ateuzinho. Eu era muito revoltado. Só que eu também era um candidato a cometer suicídio. Como assim? Porque eu tinha muita carga emocional que eu não tava lidando muito bem. Rejeição das pessoas, bullying, preconceito de outras pessoas, a família falando coisas que me machucavam demais. Então, quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu era muito revoltado, assim. E eu cheguei um dia, meus pais começaram a ir para a Igreja Universal, e eu cheguei um dia, eu não gostava, mas eu fui um dia, e eu fui, nessa revolta, eu cheguei diante do altar, eu falei o seguinte para Deus: se o Senhor existe, que eu duvido, ou o Senhor muda a minha vida ou o Senhor me mata. Porque eu não quero viver humilhado desse jeito, sabe? Sendo carregado pelos outros, faz com que as pessoas tenham comiseração de mim. Eu não quero que ninguém sinta pena, sabe? E aí, depois daquela oração muito perigosa que eu fiz, o Senhor começou a se manifestar um pouco na minha vida. Sabe assim, eu senti que aquela mão foi me buscar no fundo do poço. Quantos anos você tinha? Tinha 15. Só que eu sempre... Meu Deus, então foi o encontro com Deus e logo depois com a arte, assim. Exatamente. A arte, na verdade, tinha te encontrado, mas com a atuação em si. Exatamente. O meu primeiro passo com a arte foi logo depois desse processo que eu tive esse encontro com Deus. Então eu saio daquele carinha muito revoltado, tive esse encontro com Deus. E aí, na verdade, Deus ele sempre me incomodou da minha infância inteira. Porque quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu tinha uma doença nos pulmões que era muito grave. Meu Deus. E isso quase me levou a óbito. Meu Deus, Will. Quase me levou a óbito umas 3 vezes. Caraca. Eu vivia dentro do hospital. Eu não tinha... Mas como assim? Quando que isso começou? Quantos anos? Isso começou com uns 4 anos de idade. Aí você passou todo esse tempo? Todo esse tempo, lidando com o hospital das clínicas toda semana. Era internação atrás de internação. E aí os médicos viram para minha mãe uma vez... E falou assim, seu filho, ele tem um pulmão muito frágil. Então, se ele passar por mais uma crise de uma pneumonia muito forte, ele pode não resistir, né? E aí, meus pais, nesse período, eles tinham buscado todas as religiões possíveis para tentar uma resposta para minha vida. E a última porta foi a porta da Igreja Universal, que eles entraram. Meu pai estava numa situação que ele tinha perdido o emprego e minha mãe também. Meu pai trabalhava na Varig, tinha um puta de um cargo. Minha mãe era diretora de uma empresa de química e por conta de ter cuidado do filho, os dois perderam o trabalho, né? A Varig quebrou e minha mãe teve que largar o trabalho dela. E aí, a gente estava naquela situação financeira péssima. Tudo que eles tinham era aquela aliança do casamento deles. Eles chegaram na Igreja Universal quando? Em época de Fogueira Santa. Fogueira Santa é uma campanha de sacrifício. O que eles fizeram? Chegaram diante do altar, arrancaram a aliança de casamento deles. Agora o meu filho é seu. Ou leva ou cura. Uau. Sabe? E aí, eu era novo. Foi praticamente que... Foi como eu senti como se tivesse pegado meu corpo e me colocado em cima do altar, assim, pronto, agora é teu. Como Ana fez com Samuel, sabe? Na palavra de Deus. E daí aconteceu o que você falou, que você se entregou também. E aí, beleza. Eu fui entregue no altar. Logo depois de uns 2, 3 meses, eu não voltei mais no hospital. Eu não tive mais crise. Mentira, sério? Tipo, mas o que mudou na tua vida, assim? O que aconteceu fisicamente? Eu conseguia encher o pulmão de ar. Eu nunca consegui encher o pulmão de ar direito. E aí, eu parei de ter crise, comecei a respirar bem, tal. Minha mãe ficou interessada em saber por que eu nunca mais tive crise. Foi no HC para poder fazer um teste de função pulmonar.
E aí eu lembro disso muito bem até hoje. Fizeram o teste em mim uma vez. Os caras falaram assim, inconclusivo. Aí fizeram o teste de novo, inconclusivo. Aí chamaram a equipe médica chefe. Pô, vem fazer o teste de função pulmonar no menino aqui. Olha o prontuário dele, né? O moleque viveu aqui dentro por conta disso aqui. Agora olha o resultado que tá dando. Aí os caras fizeram de novo. Teve o mesmo resultado as 3 vezes. Aí eles viraram assim, ô mãe. Viraram assim pra minha mãe. Eu tava do lado, ô mãe. A gente não sabe o que aconteceu. Mas o seu menino, ele tem os pulmões como se fosse de um atleta. É um pulmão forte, um pulmão rígido. Não é igual ao prontuário dele. A gente não sabe o que aconteceu, mas seu filho tá curado. Sabe? E aí, foi nesse dia que os meus pais eles se converteram completamente ao Senhor. E aí, eu ainda precisava passar por aquela fase da revolta. Eu tentava ser do mundo. Quando eu tinha meus 15 anos ali e tal, eu tentava ir pras matinezinhas, não sei o quê, porque eu tava revoltado ainda. E aquela voz me incomodando, seu lugar não é aí, seu lugar não é aí. Mesmo, e depois você já tinha sido curado. Já tinha sido curado. Aí eu comecei aquela fase da rebeldia do adolescente, né, não sei o quê, era ateuzinho, não cria direito. Ô, Will, mas quando você... Como que foi esse processo dessa doença que você teve pulmonar, né? E o que ela acarretou na tua vida, assim, tipo, fisicamente? Porque você falou que começou muito novo. Como é que foi isso? Você já nasceu assim ou desenvolveu? Quando eu desenvolveu assim, quando eu tinha meus 3 para 4 anos, eu comecei a ter um quadro de bronquite. E bronquite é aquela coisa, né? O pulmão vai fechando, você tem que recorrer, tal, para poder abrir os brônquios. Só que aquilo começou a se agravar um pouco. E eu comecei a ter muita recorrência no hospital por conta de crise de bronquite. E a bronquite se tornou outra coisa, né? E aí eu comecei a ter mais pneumonia e coisa e tal. Então, de tanto medicamento que a criança ela é submetida, você vai ficando mais frágil, a saúde da criança vai ficando enfraquecida, né? Tinha noite assim, meu pai ele dormia num quarto, eu dormia no outro, e meu pai ele ouvia a forma que eu tava respirando. Só de ele ouvir a forma que eu tava respirando, Cláudia, entra no carro, vamos levar pro hospital. Ele tá com o pulmão fechado. E eu via que meu pai tava tão cansado, porque ele era autônomo, para poder trazer pão pra dentro de casa. Eu vi que ele tava arregaçado de cansado. E eu era novo, já percebia isso. Então eu fingia que eu tava respirando bem. Nossa. Pra não tirar meu pai de casa pra me levar pro hospital. Porque às vezes era 3 vezes por semana. E aí eu ficava com aquela respiração curta. Aí meu pai ele olhava pra minha cara assim. Ele falava assim, você tá passando mal, né? Eu falava assim, só mexi a cabeça. Não tô. Aí você tá assim. Eu tava meio roxo já. E aí ele pegava e me levava pro hospital pra poder interceder. E numa dessas vezes que eu fui pro hospital, foi que uma enfermeira teve um erro médico. Ela foi aplicar uma injeção pra poder abrir os brônquios e ela errou o quadrante do glúteo. E eu tive minha lesão física nesse dia. Eu devia ter uns 4 para 5 anos. Ela aplicou e ela atingiu tem uma cadeia nervosa no glúteo, né? Que passa vários da coluna, passa pelo glúteo. Tudo que faz movimentar a sua perna, né? Então, quando ela aplicou a injeção, pegou nenhum. E eu perdi um movimento motor do pé direito. Então aí eu começo a ter um outro problema. Se não bastasse agora são 2. Aí eu começo a desenvolver uma lesão física, começo a ficar todo torto. Meus pais não estavam sabendo por que esse moleque tá ficando todo torto. E aí começa um outro segmento do Hospital das Clínicas, o Centro de Ortopedia e Traumatologia. E aí eu começo a bater cartão lá também. Batia lá no Instituto da Criança, que era onde eu tava com problema respiratório, e batia lá no IOT, que é a do ortopedia. Aí pronto, fisioterapia, cirurgia, e correção. E nesse meio tempo, eu vou pro altar. Mas isso já tinham passado anos, né? Já tinha passado anos. Você ficou nessas indas e vindas do hospital, assim? Do hospital foi praticamente dos 3, 4, ou antes até os 13. Com 11... Com 5 eu já vinha tratando a lesão física, com
com fisioterapia. Quando eu cheguei com 11 anos, eu fiz minha primeira cirurgia. E aí, quase que eu não faço cirurgia, porque eu tava com crise respiratória no dia da cirurgia. Meu Deus. Aí os caras me botaram no oxigênio pra poder fazer a cirurgia. Fiz a primeira cirurgia com 11. Fiquei engessado 8 meses. Com 13 eu faço a segunda cirurgia, que eu reconstruo tudo o meu calcanhar. Fico engessado 1 ano. Como é que era na escola, assim, você... Eu perdi anos de estudo na escola. Caramba, Will. A minha mãe ia na escola buscar tarefa pra eu fazer em casa, ou eu ia de muleta pra escola, sabe? E nisso... A vida foi passando. A vida foi passando. Então eu fiquei nessa revolta, sabe? O que tá acontecendo? Por que a vida é assim? Por que o outro ali é normal, cara? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa cruz tá tão pesada? Sabe assim? E aí eu fui pro altar e fiz essa oração forte, assim. Eu virei pra Deus e falei, eu não tô aqui pra te glorificar. Eu não vou glorificar o seu nome se a minha vida tá desse jeito. Sabe? Então eu quero ter motivo pra glorificar o teu nome. Eu quero te conhecer, então. Se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Então aí que Deus ele se revelou na minha vida, sabe? Aí ele se revela e começa a me dar motivos para glorificar o nome dele. E aí eu tive esse encontro com Deus, eu vi que por dentro eu já tinha encontrado a paz. E eu falei assim, bom... Aí mesmo Deus, meio ao caos, né? Caos que tava a minha vida, eu encontrei aquela paz interior. Pronto, eu pude respirar de novo. Falei assim, pronto, agora eu vou resolver problema por problema. Deus ele colocou uma consciência em mim a partir daí. Primeiro você resolve a mente. Então o que eu fiz? Mãe, eu quero ser atleta. Já que eu tenho pulmão de atleta, eu quero ser atleta. Você tinha sido curado? É. Aí, beleza. Eu entrei no Centro Olímpico, eu não sabia nadar. Aprendi a nadar numa academia perto da minha casa. Falei, mãe, agora eu quero o Centro Olímpico, lá do Ibirapuera. Fui pro Centro Olímpico, passei no teste daquela peneira lá das pessoas com deficiência, que era S10, né? Tem os convencionais, que é sem lesão nenhuma, e tem as pessoas com deficiência. E cada grau é uma categoria. Então, pequenas lesões que era a minha, era S10. O S1 já era amputados. Então, eu começava a nadar com S10. Eram pessoas normais, não tinha amputação, não tinha nada. Só que eles tinham mini lesões. Às vezes, uma pessoa que não tinha um dedo estava nadando ali com a gente. Então, eram pessoas... E a sua lesão seria qual, assim? A minha lesão era... Eu só tive um encurtamento de um nervo periférico e perdi a dorsiflexão do pé direito, né? Que é aquele movimento pra cima. Então, uma pequena lesão. Mas aí, ela interfere, assim, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Por exemplo, pra fazer esse esporte? Interferia em alguma coisa? Pra natação, não. Mas no meu dia a dia é. Até hoje eu não consigo correr. Eu não sou um cara que consigo correr. Eu só caminho. Ou troto. Tanto é que eu não faço esteira na academia, né? Mas aí isso me interfere porque eu uso... Não me interfere assim, mas eu uso o órtese até hoje. O que é órtese? Órtese é um suportezinho que eu coloco no pé assim, que prendo na panturrilha, que me ajuda a ter esse movimento que eu perdi, né? Pra eu poder ter uma flexibilidade ali no membro, né? E aí, cara, quando eu entrei na natação, eu comecei a dar a vida ali. Eu falei assim, cara, eu quero bater. Eu sabia que o César Cielo nadava do meu lado às vezes. Ele nadava na raia 1. Às vezes eu falava assim, não, eu quero nadar na raia 2. Eu nadava, às vezes, no lado dele. Ele era enorme, eu via ele no CT. Aí eu via pra ele assim, quanto que o Cielo bate aí? Nos tiros de 50. Aí ele falou assim, o Cielo bate 21. Eu falei, bom, ele tem 1,96 m, eu tenho 1,70 m. Será que eu consigo bater 28? 29? O que é 21, 29? Um tiro de 50, fazia em 29 segundos. 50 metros na piscina. Ah, ele fazia em 21 segundos. O recorde dele é 21 segundos. Você queria fazer em 29. Eu queria fazer em 29. Quase perto. Cara, é porque 8 segundos na piscina é uma eternidade, né? Mas assim, pro meu tamanho da minha categoria, era meu recorde. E aí eu falava assim, cara, eu nadava 2 horas por treino. Aí eu eu fiquei magrinho porque eu era... Por conta de tanto remédio que eu tomava, eu entrei na natação, era bem chadinho assim e tal. E aí eu já tava magrinho, tava todo fibrado, não sei o que, coisa e tal, na época do Centro Olímpico. E quando eu bati meus 29 segundos na piscina, eu recebi, parece que o sinal do Espírito Santo. Pronto, você resolveu a mente. Você venceu a mente já. Você já não é um coitado. Você considera que essa sua... Bater o recorde era vencer a sua mente. Era vencer assim. a minha mente. Eu sabia que eu não ia ser atleta. E você venceu primeiro na sua mente, na verdade, né? Porque você já tinha certeza, eu vou fazer... Exatamente. 28 segundos. Você fez. E fiz.
Fiz 28 segundos. Como foi esse processo dos 28 segundos na mente pra acontecer? Pra chegar na raia? Primeiro você visualiza. Você tem que visualizar. Pra você conseguir alguma coisa na sua vida, primeiro você tem que se ver lá. Então eu comecei a me ver batendo aquele tempo. Falei assim, cara, no dia que eu bater 28 segundos, como vai ser? Então o que eu tinha que treinar pra bater 28 segundos? O que eu tinha que comer? Às vezes eu não tinha uma dieta de atleta, porque a gente não tinha condição pra isso. Mas no máximo que eu podia, eu fiz. E quando eu bati, eu falei, cara, missão cumprida aqui. Porque eu também, isso é um problema do Brasil, né? A gente, na classificação de Paralimpíada, não tinha patrocínio como tem o convencional. Sabe assim, os patrocínios vão tudo pros caras lá em cima. Pra gente não tem. Se eu ganhasse dinheiro pra estar ali, talvez eu estaria lá até hoje. Mas eu não ganhava. Então eu falei assim... Sim, na verdade, tanto o esporte quanto a arte no Brasil, infelizmente, até hoje, o incentivo é mínimo, né? É muito pequeno. E a gente tem que garra, lágrimas, suor e força de vontade mesmo, porque a gente não consegue, né? Tem muita. Só que assim, era uma notícia ruim atrás da outra. Venci a mente. Beleza. Não sou mais um coitado, não tenho motivo pra andar de cabeça baixa. Ok. Cheguei no hospital, o médico fala assim pra mim, William, eu tenho uma notícia pra te dar. A tua lesão, ela evoluiu pra um quadro de lesão degenerativa. Mentira. É. O que é isso, lesão degenerativa? A lesão degenerativa é onde a injeção atingiu, o teu nervo ele degenera. Ou seja, você vai ficar num processo de atrofia tão grande que o seu membro ele vai ficar praticamente inutilizável. A perna direita, no caso. Porque o glúteo, ele comanda todo o seu equilíbrio, o seu centro de gravidade. É o glúteo. Quando você caminha, se você botar a mão no bumbum, você vai ver que ele tá contraindo o tempo inteiro. Porque ele comanda o seu centro de gravidade, né? No teu caminhar. Nossa, é que Deus é tão perfeito que a gente nem percebe essas coisas no dia a dia. A gente só percebe quando acontece a falta, quando né? Acontece a falta então, hoje eu caminhando eu nem percebo isso, mas é que nem você falou, se a gente analisar como o nosso corpo ele é perfeito, né? Tudo orna, tudo funciona, tudo tem um motivo. Tudo aqui tem um porquê, né, de estar aqui. Tudo, cara, nada é por acaso. Eu tinha uma professora de biologia que falava assim, você que não acredita em Deus, me explica como que planta nasce em pedra. Que olha, eu não sei, eu como professora de biologia. Não sei explicar. Sabe assim, eu não sei explicar. Depois de tudo que você passou hoje, você assina um contrato com a Record. Como que é viver isso, sabe? Cara, essa que é a pergunta. Pra mim hoje, assim, eu sempre falo, eu tenho deficiência, mas eu não sou deficiente. Sim. É uma diferença muito louca. Sim. Porque se eu colocar isso na minha cabeça, se eu acreditar que eu sou deficiente, as pessoas vão me ver assim. Então, hoje eu tenho orgulho, cara. Às vezes as pessoas acham que eu sou militar. Que eu sou ex-militar, porque eu sou careca. Às vezes eu ando de bermuda, tenho uma lesão na perna, a galera fala assim, você serviu? Eu falo assim, servi, fui baleado em combate e agora eu tô aposentado. Mas não, eu tenho essa visão hoje que, assim, isso já me incomodou no passado. Das empresas que eu trabalhei, já sofri muito preconceito. As pessoas me olhavam como deficiente. E eu comecei, através do meu comportamento, da minha mudança de postura, mostrei pra eles que eu não era deficiente, eu só tinha uma deficiência. Então, só que eu sempre... Que tem diferença, né? Tem. Porque a gente tá aqui, a gente tá rindo com respeito, mas existe uma diferença porque como você se vê. O Will tem a deficiência, mas não se vê como deficiente. Não. Então, tem toda a diferença isso. Porque, e como você se vê, é engraçado, porque a gente te vê. E daí, quando a gente tá num momento que fala assim, PCD, não sei o quê, dá até um bug no sistema, assim, fala, oi, calma aí, peraí, quem é PCD aqui, gente? Calma aí, né? Eu nunca coloquei isso na minha frente. Tanto é que eu não suportava ficar no mercado corporativo, nos cargos que eu trabalhei, nos cargos de pessoa com deficiência. Porque eu falei assim, cara, isso aqui não é pra mim, meu. Eu não sou deficiente, não tem que estar nesse lugar. Sabe? Então aí, claro, eu agradeço muito porque os salários que eu ganhei ali me proporcionou pagar meu curso de artes e seguir, correr atrás desse sonho. Mas é difícil a forma como as pessoas te olham. Não é a forma que eu olho pra mim mesmo. Sim. É como você falou. Se eu me olho com respeito, Sim. cara, eu não tenho. Você também vai me olhar respeitar. da mesma forma. Como que você olha pro mercado hoje nacional, internacional, em relação a isso, sabe? Como é que você vê?
Você acha que você está abrindo precedentes, né? Como é que você vê isso em relação ao mercado? Você acha que tem... você tem oportunidade? Como que você acha? O mercado... E hoje você, né, estreando numa novela de rede nacional. Cara, é muito louco falar disso, porque se eu puder um dia militar sobre uma causa ou ajudar uma causa, vai ser de pessoa com deficiência. Porque eu vi pessoas que precisavam muito de ajuda e o Estado ficava de olhos fechados, sabe? Então, eu acho que no mercado da arte, a gente tem pouquíssimas pessoas, talvez não tenha pessoas no Brasil hoje que tem uma deficiência atuando no mercado do entretenimento, né? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque eu acredito que tem espaço para todo mundo, mas ainda não, né? E tem que ter espaço para todos. Agora lá nos Estados Unidos, aquele filme do Wicked, Uhum. colocaram uma atriz cadeirante. Então, eu ia começar a entrar em Hollywood pra gente começar a entrar no mundo polêmico, mas já que eu não entrei, o Will entrou. Entrei. Então, eu fiquei super feliz, cara. A atriz, ela tem paraplegia. Ela fez uma princesa lá, ela levanta, ela voa. Então, você não tá impactando só o ator. Não, é todo mundo, o mundo inteiro. Você tá impactando uma história, cara. Você tá impactando... Uma geração, né? Imagina o sentimento de você fazer uma pessoa que tem paraplegia poder voar em cena. Imagina o que você causou naquela atriz. Não, e causou também... Porque olha como é louco, mas você começou a querer ser ator vendo um filme. Sim. Então, hoje, outras pessoas também com deficiência se enxergam e pensam, putz, eu também posso ser ator, eu também posso ser atriz. Exatamente. Eu também posso estar lá. Por que não? Por que não poder estar lá? Qual é a diferença? Cara, esse é meu grande propósito. Entrando hoje na televisão, eu acho que Deus me colocou, acho que por um motivo. Claro, existe um testemunho muito grande por trás de eu estar na Rede Record, que se você quiser depois eu entro nesse mérito. Mas eu quero poder influenciar as pessoas, falar assim, cara, aquele ator ali, ele tem uma lesão física e ele fez aquele papel, aquele personagem. Aquele ator que não corre na vida, ele correu em cena. Uau. E se alguém me colocar em cena pra correr, meu amigo, eu vou correr, cara. Não, agora eu quero ver. Gente, roteiristas, diretores, produtores de elenco, eu quero ver isso, eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Lá na Record, na cena de batalha, a gente fala que é lama preta, né? Pode me colocar na lama preta lá, que eu vou batalhar naquela lama preta. Will, aproveitando isso, qual mensagem você deixaria pro jovem com deficiência que tá em casa hoje, que ele sonha um dia em estar na televisão, fazendo teatro, novela, TV, cinema, novela, dança, atletismo, qualquer um que seja. Qual a mensagem que você deixa pra esse jovem? A mensagem, eu vou pegar essa câmera aqui pra falar. Pode falar. Não se esconda. Não tente ser igual a todo mundo. Assuma que você é diferente. Use a sua diferença a seu favor. É tranquilo, é normal você ser diferente dos outros. É normal você andar mancando. Use isso a seu favor. Sabe, se você é ator, você tem deficiência a fazer um personagem, coloque na linha do tempo do teu personagem que ele teve essa lesão em algum momento da vida dele e faça com que o seu personagem tenha a mesma dor que você teve. Una as duas coisas e brinque, sabe? Não abaixe a cabeça pra nada. Você é uma pessoa que todo mundo tem a sua cruz pra carregar e você tem a sua. E você vai influenciar pessoas com certeza quando você vencer essa. Com certeza. Uhul! Muito bom, gente! Esse é o Will Rosendo! Aproveitando, Will, já que a gente tá aqui falando sobre arte, sobre vida, sobre propósito, o que pra você é uma receita pra ser um bom artista? Ler muito. Pior que é verdade, gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque, cara, gente, receita, cara. Eu não gosto de ler, então vai fazer outra coisa, Não, porque, meu Deus. Não tem receita. Não Você tem que ler muito. E assim, não é ler livro de cinema, não, tá? Ele vê tudo, tudo. Se você quiser aprender de história, lê esse livro de cinema, lê lá o Stanislavski, as técnicas de atuação, coisa e tal. Mas vai ler as técnicas dos caras. Agora, você quer ser um ator preenchido de vida, aquele cara que você olha
nos olhos dele, na câmera, que você não consegue esconder nada, e você vê um mundo por trás daquele cara. Sai, para de olhar pro meu olho, Sabe assim? sai fora. Você vê um trem. Hein? O cara fica olhando. O olho da time, a gente só vê o azulzão, o oceano no olho da time, né, cara? Não é o mundo, é o oceano. Mas se você quer ser um ator completo mesmo, você tem que ler os clássicos, cara. Você tem que ler literatura. Você tem que ler lá o Franz Kafka, você tem que ler o Hermann Hesse, você tem que ler o autor do Moby Dick, que eu esqueci agora. Você tem que ler... Shakespeare. Você tem que ler o Shakespeare, obrigatoriamente, Dostoiévski. Esses caras, eles têm uma profundidade de... Oscar Wilde. Tem uma profundidade de vida que você só vai conseguir pescar entrando naquele mundo. E aí, imagina... Você pega um personagem do Dostoiévski, do Kafka, o Kafka lá com a Metamorfose, que é um famosíssimo dele, que o cara vira uma barata no meio do livro, e você vê qual que é a percepção de mundo dele, ele se sentindo um inseto. Imagina você fazendo um personagem na mesma situação. Olha a carga emocional que você já tem. Então, pra você linkar já é muito mais fácil do que você ficar na técnica. Sim. O Stanislavski vai me ensinar a ficar na técnica. Mas a profundidade, né? Tá ali. É lendo, Exatamente. É lendo, consumindo teatro, música, tudo. filme. Consome não é teatro, só arte, música. né? É Exato. tudo, museu, mas assim, não é só arte. Eu acho que hoje a receita, né, ela vai muito além assim, disso. Outro conselho, aprenda a viver na solidão. Nossa, é verdade. O ator, realmente. O artista, ele precisa aprender a conviver com a solidão. Porque a solidão, ele vai fazer com que ele sinta aquele vazio, aquele silêncio. E nesse silêncio ele começa a perceber como que não é ser uma pessoa popular, porque a gente trabalha com o ego, sim. A gente tá na frente de uma tela, em cima de um palco, a gente tá, de certa forma, tá amassando se expondo, o ego. né? Se expondo, né? Artistas do ego são artistas que se expõem. Mas você quer a arte pela arte? Se isole um pouco. Experimenta isso. Se conheça, né? Se conheça. Quem é você? Exatamente. Porque tem isso, a gente esquece, a gente quer, principalmente o ator, ele tem aquela vontade muito grande aquela ansiedade de viver vários personagens, viver várias pessoas, e viver, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser ator porque como ator eu posso ser todo mundo. Exato. Só que esquece de um detalhe, esquece de ser ele próprio. Exatamente. Esquece de ser nós mesmos, né? Então, eu acho que nesse lugar da solidão, a gente consegue ter um encontro verdadeiro com nós, com a gente, com o eu. Exatamente. E ali, o eu tem uma força tão grande pra gente carregar e encontrar os outros personagens, né? Sim. E eu acho que você tocou num ponto muito importante em relação à solidão mesmo. A solidão, ela te ensina e ela te faz enxergar quem você é. Porque quando a gente tá no barulho, no movimento, na turbulência, parece que as coisas te atrapalham e você não consegue enxergar e tampam o teu ouvido e você não consegue ouvir. E quando você tá na solidão, você... Cara, quem sou eu... Ouvir você mesmo. Exatamente. Ter esse tato, ter essas sensações, essas emoções que são necessárias para você descobrir quem é você mesmo. Porque se você não sabe quem é você, como é que você vai conseguir construir ou desconstruir algo dentro de você? Porque, na verdade, o personagem, né, já tá... Mas o personagem, ele tá dentro de você. Tá dentro de você. E você tem que ir cavocar e buscar isso. Exatamente. A gente mora numa metrópole, né? A gente tem muita distração o tempo inteiro. O barulho faz com que a gente não consiga se conectar com a gente mesmo. E aí, é o que eu falo, né? Os momentos mais gostosos que eu tinha era na piscina. Porque quando eu botava a cabeça dentro da água... O silêncio, né? Eu não ouvia mais nada, eu só ficava... Então, no silêncio profundo, eu consigo falar com Deus. Eu consigo ter uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Legal. Porque a voz de Deus, ela é tipo um oceano. A voz de Deus, ela chega... E ele precisa que você esteja com o ouvido preparado, pronto para poder ouvir a voz dele. Se você tá com muita distração aqui, a voz dele vai ficar lá fora. Você não vai conseguir perceber a voz de Deus no meio da turbulência. Então se isola, sabe? Por isso que Jesus, às vezes, ele fala do jejum. Quando ele fala para orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Por quê? Fica no silêncio. Fica isolado para você poder ouvir a voz do meu Pai, sabe? Porque vai chegar manso, mas não vai te deixar dúvida.
Sim. sabe? Então, todas as vezes que Deus falou comigo, eu tava isolado, eu tava no silêncio. Às vezes eu tranco a porta do meu carro, porque o carro tem aquele abafamento acústico. Sim. Fecha a porta, fecha os vidros e... fala com Deus, sabe? Então, o ator também precisa ter isso. Sim. Esse momento de solitude, Esse né? momento de solidão. É. E toda vez que eu vou fazer meditação pra poder fazer imersão em personagem, eu já puxo uma perna aqui e falo assim, Senhor, me ajude a encontrar aqui nesse personagem aquilo que eu não tô achando. Que adoro. Aí naquela misericórdia de Deus vem aquela mão assim, ó, pronto, conheça o personagem aí, ó. Sabe? Eis que te digo. Tô te mostrando. Mas aproveitando, o que mais te desafia como ator hoje, né? Nesse mergulho, sei lá, na hora de construir um personagem, o que mais te desafia? O que mais me desafia é aquela pequena ansiedade de como que eu vou me olhar no espelho daqui uns 3 meses, sabe? Porque daqui 3 meses eu vou estar diferente. Porque eu vou começar aqui agora. Eu vou começar a criar uma vida vai nascer de mim agora. É como se todo ator tem um ventre. E o personagem, ele nasce. De dentro pra dentro, né? Ele já tá aqui, ele só toma forma. Então aí, você vai começando a criar no papel. Pô, vou desenhar. Aí daqui a pouco eu vou tirar do papel, eu vou começar a viver. Eu vou sair na rua, vou andar que nem meu personagem. Eu vou olhar pras pessoas como meu personagem olharia. Eu vou criando dado. É o laboratório, né? Eu vou criando dado. Então tem personagem que é perigoso. Teve uma vez que eu fiz um cara que ele era muito sádico. Então eu começava a olhar pras pessoas dando dado pro meu cérebro. O que eu faria com aquela pessoa? Se eu conseguisse pegar Mas você chegava a fazer ou não? Só pensava? Eu só pensava, só imaginava. Ah, tá. Aí teve uma Porque vez... senão fica meio... Já começa... Aí fica loucura. Nada contra, pessoal, amigos, colegas que fazem, mas... Tem ator que faz, né? Mas enfim, aí a gente só dava esse dado pro cérebro. Só que aí, você tá andando, você fez a imersão, você tá experimentando aquele personagem do seu dia a dia. Aí chega uma pessoa e fala com você vira pra ela de uma forma diferente. Tem isso então, também, porque a gente não consegue mais enganar, Exato. né? O personagem, ele reage. O corpo fala. Exato. Então, assim, o meu maior desafio é esse. Qual dado que eu vou dar pra ele? Quão perigoso talvez vai ser pra mim? E como que eu faço pra sair disso depois? Esse é o meu principal desafio. Então, eu sempre peço pra Deus me blindar, ó. Me ajude a vivenciar, mas me tira da mesma forma que eu entrei. Boa. Pra eu não ficar com dados estranhos no meu dia a dia, entende? Mas vai ficar, né? Sempre fica um resquício de tudo. Você sempre pega um pouco de cada um. O Thiago sempre brinca assim, quando eu acordo todo dia de manhã, ele fala assim: quem que acordou aí hoje? Acordou a Yael ou acordou a Time? Ou acordou a, sei lá. Ele sempre pergunta: quem que acordou aí dentro hoje? Porque a gente fica, não adianta. A gente fica com resquícios ali. Porque é gente, é isso que eu falo. É gostoso. Então, é engraçado, mas é isso. E essa que é a magia, né, de ser ator. Exato. Mas qual que foi, assim, a maior dificuldade que você teve na sua trajetória artística até hoje, assim? Andar no palco. Ah, Will! Putz, é a primeira coisa. Gente, qualquer aula de teatro, de atuação, de qualquer coisa que vocês forem fazer hoje, a primeira coisa que eles fazem é andar no palco. Então eu falo, qual que é a maior dificuldade? Andar no palco. Ah, Will! Caminhar no palco? Ah, não, nem vem. Boa. Nem 2 vem. motivos. Primeiro, porque eu tinha A deficiência. lesão, a deficiência. Eu mancava no palco, não andava, né? Eu ficava assim, ó. Mas é o seu andar no palco. Aí, beleza. Tem essa. Segundo, a faculdade do palco é diferente da vida. Sabe? O que você faz no automático aqui na vida, na rua, no palco você não faz, cara. Então andar é muito difícil. Você andar com intenção no palco, porque... Não, pior que é verdade, Porque gente. se eu sair daqui agora e falar assim, eu vou ali no shopping tomar um café, eu vou caminhar até o shopping com um propósito claro, eu vou tomar aquele café. Não, e é louco, porque eles colocam assim, então tá, vai câmera, ação, não sei o quê, caminha daqui até ali. Deve ser... Como que eu caminho? Você entra em bug assim. Gente, caminhar. É caminhar. E a gente se faz essa pergunta no set. Como que eu caminho? Pra onde que eu vou? Como que eu faço isso pra lá? Porque tudo tem. Gente, viver. Cada coisa, cada ato que a gente fala, vou tomar uma água, vou tomar um café, vou cumprimentar. Tudo tem que ter um Tudo porquê. tem um porquê. Então a gente vê quando o ator tá em cena e o cara tá fazendo uma parada que não tem nada a ver com a situação. Então, até depois, gente, vai ter dinâmica aqui nesse podcast hoje que vocês vão ver isso na prática. Ó, medo. Mas justamente, realmente foi uma resposta muito boa, Will. Muito boa. E como que tá sendo a preparação pra novela, assim? A preparação como de elenco? Do elenco de Paulo Apóstolo, assim.
A sua também? Foi uma preparação bem gostosa, assim, com os preparadores. A gente entende um pouco onde os personagens eles vão caminhar. Sim. E eles deixam a gente muito livre para poder criar. Ai, né? que Então, legal. os diretores falam assim, ó, não, vê o que você tem na mente aí e qualquer coisa a gente muda. E aí a gente propõe umas coisas novas ali. E eu propus um personagem, eu faço um perseguidor de Paulo, que é um dos fariseus, um dos principais ali do Sinédrio. E a gente consegue colocar tons que a preparação de elenco deixa a gente colocar, que muda um pouco a trajetória do personagem, mas que fica muito interessante, dá um desenho, né? E assim, olhar pros caras fazendo, Floriano Peixoto, Caio Padoa em cena, você fica maravilhado, né? Os caras, eles entregam um negócio assim surreal. Tanto, às vezes eu me perdia em cena assim, eu falei, será que eu tô no quadro? Já que eu não tô no quadro, eu vou ficar olhando, eu vou olhar o Floriano pra ver como é que faz. E o Floriano batendo um negócio aqui assim, o cajado dele assim, e olhando assim pro Paulo, eu falei, meu Deus! Muito bom. E muito qual bom. que é a sua expectativa pra esse personagem, assim, pra estreia em TV aberta, gente? Ele vai estar na novela das 9! O Ami, que é o meu personagem, ele é um personagem assim que tem uma cor muito gostosa de assistir, né? Mas você odeia ele facilmente. Porque ele tem aquela coisa, ele ama Saulo, mas ele odeia Paulo. Então, assim, a minha expectativa pra estreia é altíssima, assim, pra saber a reação do público em geral que vai ver na televisão, né? Ai, E o meu que personagem, legal. ele permeia toda a série, né? Então, a gente tem várias curvas. Meu personagem, não vou dar spoiler, mas ele... Não, sem spoilers, ele viu? caminha pra Daqui a diversos pouco eles lugares. vão quebrar aí meu podcast, Exato, vão baixar meu podcast. Então, vamos deixar os spoilers pra depois. Eu, se fosse você, não perdia por nada essa nova produção da Record, que é Paulo Apóstolo, que tá incrível. Eu já comecei a assistir. Quem tem Univer Vídeo, né, consegue assistir antes. Então, se fosse você, assinava o Univer Vídeo pra assistir, porque tá valendo muito a pena. A produção tá incrível, tá sensacional, é cinematográfica, o cuidado, né, tudo. Gente, tá sensacional. E se fosse vocês, não perdiam nada, e assistia com você, com a família, faz aquele balde de pipoca e come e assiste, que vocês não vão perder nada. Vai ser sensacional. 1º de julho vai estrear na TV aberta. Quem não puder assistir, né, no Univer Vídeo, dia 1º de julho, Exatamente. Record TV, todos os dias, episódio Todos os novinho, dias, de folhinho, fresco, né, fresquinho saindo pra você, todo dia ali na sua televisão, acho que é às 8h45. 8h45 ou 9 horas. Ou 9 horas, mas é isso, pessoal, fiquem ligados que vai estrear dia 1º de julho. E já, eu quero estar em cena com você, viu, Tim? Ai, meu Pra quem não Deus! sabe, todo mundo já sabe. Todo mundo já... Que ela fez Yael lá em Reis. E inclusive a minha temporada ainda não foi pro ar, ainda tem, acho que tá na sexta Não, de como Reis. assim? Eu já te vi na televisão. Não, amiga, que foi uma temporada que foi a 11ª, a 12ª ainda não foi, porque eles estão reprisando Reis agora. Então, eles estão reprisando, acho que tá na sexta agora, sexta temporada. E daí vai indo, e daí daqui a pouco chega nós e eu vou avisar vocês pra assistir em casa. Já chegou. Não, na Univer já tá disponível, né? Quem é esperto já assistiu, mas o pessoal que tá em casa que assiste pela TV aberta ainda não foi disponibilizado, mas nos próximos meses aí Legal. vocês vão estar vendo eu também na televisão da sua casa. Não, próximo produto eu vou profetizar aqui. Eu e o time Cruz. Eu e o time Cruz. Eu e Eu e time Cruz. Adorei essa, eu e time Cruz. Você e time Cruz. Gostei. Eu e você e time Cruz. Ô, Will, mas e aí, qual que são os próximos projetos? Tem algum projeto em mente? Como é que tá? As conversas, tratativas? Se você tem alguma coisa ali que, sei lá, algum projeto seu também, particular, alguma coisa? Cara, eu tô aqui, assim, eu sou uma pessoa, um projeto meu que eu sou amante de carro, né? Eu sempre tô com um projeto novo no carro que eu quero colocar um turbo e uma coisa diferente, então esse é um dos projetos. Mas brincadeiras à parte, projeto artístico. Eu tô em processo agora de abrir uma produtora de arte, de cultura. E a gente tá em processo com um time. E com certeza eu vou te envolver nisso em algum momento. Olha, tá? Fica Brasil, avisado. me chama. Manda jobs. E aí a gente foi aberto agora no cartório e a gente tá tentando produzir e vamos conseguir o primeiro curta-metragem para poder fazer o projeto piloto da produtora. Uau! Pra gente ver como que a produtora vai rodar, como que as coisas vão acontecer. Pra depois eu colocar meu principal projeto, que é a minha peça de teatro. A Estrada Movediça, que você já leu. Que é uma peça... Que tudo que eu falei aqui, gente, nesse podcast, tudo que eu falei aqui hoje, tá nesse texto.
Essa peça, todo mundo que leu, eu já passei esse texto pra grandes diretores de teatro pra poder me dar um feedback. Os caras falaram assim, William, tá muito vivo, tá muito bonito. Então vale a pena montar. Só que é uma peça que é complexa. Tem elementos de cenário, de cena, são complexos de fazer. Então precisa de uma produtora por trás. Eu falei assim, precisa? Então eu vou criar minha produtora pra ficar por trás e vamos Precisa de nessa. uma produtora, Sabe, precisa. assim? Então, Então vamos nessa. Mas esses projetos É isso. No Brasil a gente tem que estar sempre aí com muita força de vontade e fazer o negócio Exatamente, acontecer, né? Mas tem algum personagem, assim... Minha última pergunta, antes de eu começar as dinâmicas aqui do nosso podcast. Tem algum personagem que você gostaria de viver, que você ainda não viveu? Nossa. O personagem que eu gostaria de viver... Cara, eu gostaria de viver 2 personagens. Primeiro, queria viver Tony Montana, do Scarface, que foi vivido por... Lá vem o Will com os bang dele, foi gente. vivido pelo Al Pacino Aí, ó. na década de 90. Sabia. E eu queria viver o The Godfather, do Marlon Brando. 1972. Ai, esse Will, cara, pelo amor de amigo. É muito demais. É a cara dele. Eu já os maneirismos aqui, ó. Você entra na minha casa. Respeita a minha família. Adorei. Will, aqui no nosso podcast, Time Cast, nós temos um quadro que se chama Bate-Bola com o Time Cruz. Então eu vou fazer algumas perguntas e você tem que responder. Mas é assim, ó, não tem rodeio, cara. Beleza. Eu pergunto, tu responde. Eu pergunto, tu responde. Eu pergunto, tu responde. Eu pergunto, tu responde. Corta aí. Não vai cortar. Não vai... Eric, meu editor querido do meu coração, não vai cortar nada. Tudo que for pra agora, a partir de agora, vai. Entendeu? Beleza. Eu falo uma coisa e você tem que responder. Show. Beleza? Preparado? Tô pronto. Nasci pra isso. Luz. Câmera. Eu já ia responder câmera. Luz, câmera. Pode ser então. Vamos fazer de novo, pessoal. Então tudo aqui acontece na hora. Então eu vou falar. Luz. Câmera. Ação. Beleza. Will, um personagem que marcou tua vida. O personagem que marcou minha vida foi Sarará, que é um personagem de Plínio Marcos no Querô, uma reportagem maldita. Um filme que te marcou. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Uau, boa. Uma falha de gravação que virou piada. Cinema ou teatro? É o que você quiser. Na televisão. Virou piada porque a gente trocou um texto lá na hora que era pra falar assim, Paulo foi levado pra Roma. A gente falou, Roma foi levado pra Paulo. Pronto, aí... Agora? Foi esses dias. Sacerdote, Roma foi levada pra Paulo. Pronto, acabou o set. Agora todo mundo só fala, Roma foi levado pra Paulo. Boa. Nossa, foi demais esse dia. Fala pra mim, um diretor ou um artista que você admira. Meu Deus. Um diretor que eu admiro. Ou um artista, pode ser um ator. Christopher Nolan, diretor. E um ator que é minha referência, Marlon Brando. E qual produção que o diretor fez? Só pra pessoa que tá em casa saber. Christopher Nolan, Interestelar, um dos melhores filmes que eu já vi. Boa. E o Marlon Brando, Um Bonde Chamado Desejo. Boa. Fala pra gente uma coisa que ninguém vê, mas dá muito trabalho no set de gravação. O calor. Não, gente, isso é um adendo, mas é porque no Rio de Janeiro, né, amigo? Rio de Janeiro, externa, meu Deus Externa, do céu. meu Deus do Parece céu. um treinamento da Marinha, às vezes. Um personagem que te tirou da zona de conforto. Nossa. Foi Jazão, de Eurípides. Ai, eu de amo Medea. Jazão, eu amo Jazão. Todo mundo que faz Jazão, homens, façam Jazão. Eu adoro Jazão, adoro. Nossa, foi difícil. Eu acho o texto incrível. Sempre quando alguém faz Jazão, eu amo assistir. Eu falei pro Caio Paduan lá na Record que eu fiz Jazão. Ele falou, Jazão, com 1,70m, você foi o Jazinho, né? Eu falei, filha da mãe. Boa, não era Jazão, era Jazinho! Boa. Me diz uma mania de artista que você tem. Uma mania de artista? Eu sou metódico. E isso, às vezes, as pessoas odeiam, né? Principalmente no teatro. Metódico naquele sentido. Não fala comigo, porque agora eu tô no personagem. Olha, tá, Aí eu falo assim, nossa, que chato. O que não pode faltar na sua mochila de gravação, assim, no dia de gravação? Na sua mochila. Na minha mochila? O que não pode faltar? Caraca. Pra ir pro set? Protetor solar. E
O meu boné do Senna, que eu gosto muito. Boa, boa. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira, Sim. viva ou morta? Ah, uma pessoa que te inspira. Ayrton Senna. Olha, muito boa. Ayrton Senna. Um sonho que você ainda não realizou. Uau. Sonho que eu ainda não realizei. Meu Deus. Cursar atuação no Hector Studio. Legal. É. Uma frase que te guia. Uma frase que me guia? Nossa. Ai, meu Deus. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que um diretor disse pra mim uma vez: William, na vida você vai ser amado por poucos, odiado por muitos, mas seja respeitado por todos. Isso eu gravei. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Uma superação que te orgulha. Uma superação? É, uma superação que você teve na vida que te orgulha. O fato de eu ter tido um diagnóstico muito ruim e ter conseguido, com a graça de Deus, reverter isso. Ai, meu Deus, meu iPad tá bem ali, gente. Gente, eu tenho cola. Vocês sabem que eu sou atriz e eu tenho um roteirinho aqui, tá? Mas o medo que virou combustível. O medo de fracassar. Boa. Um conselho que daria pro Will do passado. Nossa. Aguenta. Aguenta mais um pouquinho só. Vai durar pouco tempo. Uma causa que quer levar pro mundo. Eu quero um dia ter uma fundação que traga pessoas com deficiência para poder dar oportunidade de mercado de trabalho, fazer com que as pessoas vençam mente, corpo e espírito. Uma palavra que resume esse momento da sua vida. Cristo. Uma palavra. Cristo. Não tem outra palavra. Realmente. Qual foi a sua melhor parceira de cena? Olha lá. Que pergunta qual foi sua melhor parceira de cena? Vou responder o quê? Com quem que você atuou, assim, que você amou atuar? É a pessoa que eu mais atuei na carreira, em cena. Aproveita, pode falar aí o nome da pessoa, pode falar. Começa com T e é Time Cruz, né? Inclusive, Eric, vou mandar aí pra você colocar nas edições aí um pedacinho da gente atuando, eu e o Will juntos. Cenas juntos. Umas 1000 cenas juntos. Eu vou mandar pro pessoal colocar aí na edição, a gente atuando junto. A gente fez um monte de cenas juntos, mas todas as cenas que a gente fez junto, eu era corno. E ela tinha me corneado, cara. Todas. Que horror. Não, ei, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou botar aqui a cena que o Will Rosendo chora. É boa. Essa cena chora, ele chora. Foi dirigido pelo Léo Miranda. E o bicho chora. Quando ele começou ali, aí encheu o olhinho de lágrimas. Eu falei, meu filho, agora vai. Aí ela pisou mais, né? Aí Nossa, foi legal. A gente soltou a corda. O Léo Miranda tira umas coisas da gente, né, cara? Ele é aquele diretor que fica em cima, assim, ó. Cadê a lágrima? Cadê a lágrima? Como é que ele fala? Eu amo que ele fala, Ai, ele fala do dentro, barroco. Ele é incrível. Eu amo o Léo. Léo, um beijo pra você. I love you so much. Saudades. E agora, Will, antes da gente terminar, antes de finalizar esse podcast, vou mandar pro pessoal botar um... A gente tem uma dinâmica aqui. Vou pedir pra produção. Produção, cadê meu potinho aqui? E a gente vai tirar... É uma dinâmica A gente vai ter que tirar uma cena aqui, eu e você. Ai, meu Deus, que medo. E a gente vai ter que reproduzir essa cena. Meu Deus. Aqui agora. A cara, filma ele. A cara de nervoso. Caraca, certeza que vai ser que você me corneou. Não tem nada de corno. Produção, vocês não botaram nada de corno aqui não, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Ele vai tirar... Ó, como é que funciona isso aqui, gente? Ele vai tirar um papelzinho, uma cena, e a gente vai ter que reproduzir ela aqui. Vai ter que ser no improviso, amigo. No improviso. Tira aí uma. Meu Deus. Quero ver o que vai rolar. Por favor, pai, que não seja de corno. Ah, para, Will. Não tem nada disso. Vamos ver. Tchan. Vira pra câmera. 2 atores esperando o teste de elenco e achando que são concorrentes pro mesmo papel.
Quer trocar? Vamos trocar porque... A gente nunca faria o mesmo A papel. gente Então, nunca faria a gente o não ia mesmo conseguir papel. passar a verdade em cena, gente. Se fosse uma amiga aqui, deixa eu ver. Duas freiras fofocando discretamente sobre a paróquia. Isso aqui tá mais coisa dos barbicha do que de... João Cena. Você quer que eu seja uma freira? Quem que escreveu esse trem aqui, gente? Foi você, Foi né? a produção. Meu Deus. Não, eu quero. Produção traz uma roupinha de freira pra botar no Will. Tá, amigo, mais uma. Tira mais Vai, uma. pelo amor de Pior que eu Deus, botei cara. o papel aí de volta. Acho que esse aí não foi o que a gente pegou agora? Não. Dois personagens de videogame conversando nos bastidores entre uma fase e outra. Boa, vai. Tamo jogando videogame. Dois personagens de videogame conversando Vamos ter bastidores. que tamo jogando videogame. O bagulho vai ter que Ah, acontecer. tá. Nós somos personagens de videogame. Nós não estamos jogando. Não, dois personagens, eu e você, estamos jogando videogame. Eu entendi isso. Não. Nós somos personagens do jogo. Ah, Will, deixa eu ler. Não era possível. Dois personagens de videogame conversando nos bastidores. Mano, é Entre tipo o uma Mario fase- Bros e o Luigi. Exatamente. Adorei, Vai. fechou. Quem que Boa. eu sou? Quem que eu sou? Cara, você vai ser a princesa e eu ser o Mario. Tá Já tem o bom, bigode? eu tenho que ser salva pelo monstro. Adorei. Eu sou o Mario ou eu sou o Bowser? Não sei. Você tem que identificar o seu personagem. Tá, eu sou o Mario, porque eu tenho bigode. Quantos minutos a gente vai ter pra fazer? Pra não avacalhar? 3 minutos. Não, 3 minutos. 1 minuto na tela, produção. 1 minuto na tela. Pode colocar aí, Eric. 1 minuto. A gente tem 1 minuto pra fazer essa cena. E a... Will, Uhum. improviso. Tá bom. Eu vou estar lá e não tem corte. É 1 minuto na tela. Quando acabar 1 minuto, vocês podem fazer um barulho? Um alarme, por favor, só pra gente saber. Ai, Jesus amado. Vou tirar aqui pra não... Ai. Vamos lá. Vou fazer aqui. Tô Vai. me defendendo pra câmera. 1, 2, 3. Olha só, princesa, é o seguinte, tá? Você não é feita de ouro, não. E aí eu tenho que perder meu cavalo, ficar pulando em cima de coco, quase morrer umas 500 vezes naquela lava, pra você chegar aqui e me chamar de amigo? Mário, mas eu preciso de você. E se você não me salvar, o que vai acontecer? Ué, se não te salvar, eu chego aqui pra te salvar e você tá preferindo o Bowser? Eu jamais trocaria você pelo Bowser. Você é o amor da minha vida. Você é o Mario Bros. Ah, é? É. O que a gente vai fazer depois daqui? Vamos viver nossa vida dentro de um cogumelo. Não dá, porque eu sou encanador. Eu não tenho nem cogumelo, eu preciso ganhar uma grana ainda. Mas eu vivo com você dentro dos canos, onde você quiser. Eu estou dentro de você. Quer Mas- dizer, dentro do cano com você. Ah, legal. Eu amo você, Mário. Ai, eu também te amo, princesa. Foi tão difícil chegar aqui, você não tem ideia. Por onde você passou? Ah, eu passei por uns cocos, passei por umas fases difíceis. Oh, meu Deus, você passou por tudo isso por É, mim? então, eu fiquei pulando em cima de passarinho, eu fiquei batendo a cabeça na pedra pra poder ficar maior. E eu continuo com 1,70m. Você é o homem da minha vida, Mário. I love you so much. Ai, eu também. Cadê meu dinossauro? Eu perdi ele pra poder chegar aqui. Tá bom. Mas eu vou viver sem dinossauro. Hip Freeze, Yoshi. Que palhaçada, pelo amor de Deus. Isso aí não vai dar certo. Produção, corta esse cenário aí, esse quadro, que esse quadro aí não vai Corta dar esse certo. quadro, que esse quadro tá péssimo. Meu Deus, 2 personagem de videogame, gente. Dá licença. Se a gente dependesse disso aqui, a gente não tinha ganhado papel nenhum. Exato. Ou melhor, eu acho que eu ia gostar de ser uma princesa no videogame. É, até que parece pouquinho até. Se você pintasse cabelo de amarelo, você ia ser a princesa do Ah, Mario é? todinho. Tem alguma coisa contra uma princesa de cabelo moreno, assim, preto? É uma coisa do autor lá, né? Will, foi um prazer ter você aqui comigo. Foi muito bom, amigo. Muito obrigada Obrigado por aceitar pelo esse convite, convite viu, Tim? maluco de Foi vir muito aqui gostoso. nessa... Viver esse personagem, mais um desse personagem É. agora de videogame. Só por causa do bigode eu tive que ser o Mario, né? Obrigada. E eu espero de verdade que a sua carreira deslanche cada vez mais, que Deus possa te Amém. abençoar e que você possa viver milhares e milhares de personagens.
Que você possa voltar aqui no nosso próximo trabalho, nossa próxima estreia, vir aqui contar pra nós e pras pessoas que estão em casa sobre seus próximos personagens. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá em casa. O que você falaria pra quem tá em casa hoje? Qual a sua mensagem? Gente, primeiro, obrigado, time, por ter me convidado. Foi uma honra estar aqui. Foi muito gostoso essa entrevista. Eu espero que quem esteja em casa assistindo, que você tenha tirado talvez um exemplo, alguma coisa para te dar um pouco mais de combustível para você buscar o teu sonho. Não precisa ser necessariamente como ator, mas qualquer profissão que você tenha, use as coisas negativas que vêm até você como combustível e siga. Só faça. E as coisas vão acontecer, tá bom? Gente, um beijo, comenta aqui embaixo e siga nossa página do TimeCast. E é isso, gente. Muito obrigada por ficar até aqui, até o final, assistindo mais um episódio do TimeCast com o Will Rosendo. E fique ligado, siga as nossas redes sociais, siga meu Instagram, o Instagram do canal, o YouTube, o TikTok, que você vai estar por dentro de todas as novidades, dos próximos convidados. E foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês também fazem parte disso aqui. E eu também queria agradecer a equipe da Reinvente Podcast, que está aqui nos auxiliando, a equipe maravilhosa que tá aqui nos bastidores, esse povo maravilhoso, sensacional, que tá aqui nos presenteando, né, Will, que nos trataram super bem, que tem toda uma estrutura para nos receber e também vai receber você que tá em casa, que precisa também gravar o seu podcast e fazer a gestão das suas redes sociais. A gente também eles fazem também esse trabalho e vai ser incrível ter vocês aqui com a gente no podcast. E pode ser que encontre eu e o Will aqui nos bastidores, né, Will? Porque a gente tá sempre por aqui gravando e vai ser um prazer receber vocês aqui. Então, até o próximo episódio do TimeCast e até lá. Um beijo e até o próximo episódio. Gente. Tchau, gente! Um abraço! Valeu, amigo. Valeu por estar aqui. Valeu, time. Valeu. Tamo junto. Uhul!